Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Nós hoje estaremos trabalhando um assunto que é muito significativo para quem é terapeuta, para quem nos acompanha com o objetivo de autoconhecimento, que é as energias dos chakras, o psiquismo e as virtudes. Todos nós, seres que estamos num processo de evolução, trazemos no nosso corpo fluídico, nós temos no nosso corpo fluídico, além do corpo físico, temos um corpo energético, fluídico. Esse corpo energético, ele tem órgãos especiais, e os órgãos especiais são os 7 chakras principais, e temos muitos outros que são secundários, mas nós vamos nos ater ao eixo dos 7 chakras principais, que vão do topo da cabeça até a base da coluna. Então, formando um eixo vertical de chakras muito importante para o equilíbrio, o nosso equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Então, é esse tema que nós trabalharemos na nossa live de hoje. É muito interessante. Se você nunca ouviu falar desse sistema, vale a pena você ficar até o final. Se você já ouviu falar, nós vamos trabalhar questões muito profundas que outras visões não trabalham. Então, fique até o final, que você vai aprender muita coisa na live de hoje. Mas se você não me conhece, meu nome é Lírio de Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, sou Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, eu sou também formado tenho formação em hipnose clínica, terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, dentre outras formações que eu fiz ao longo da minha carreira. Eu atuo como psicoterapeuta, como escritor, médico homeopata também, e como psicoterapeuta eu atuo em 2 áreas, como psicoterapeuta em consultório, tanto em terapia online quanto presencial, e também em cursos de autoconhecimento que eu facilito, tanto de forma presencial quanto à distância. E o objetivo da psicoterapia que nós fazemos aqui no Plenitude Humana, que é uma corrente de orientação transpessoal, denominada psicologia consciencial. A psicologia consciencial tem como objetivo auxiliar o cliente a uma conexão com a essência divina que todos nós somos, uma conexão com o arquétipo primordial, que é popularmente conhecido como Deus, num processo na vertical da vida, com o objetivo de nós nos asserenarmos, nos equilibrarmos, e esse equilíbrio ele é feito pela prática das virtudes. Todo o trabalho da psicoterapia consciencial está centrado no exercício de virtudes. Então, nós fazemos tanto na psicoterapia individualizada, quanto nos cursos de autoconhecimento, que equivalem a processos psicoterapêuticos também. Além disso, nós formamos profissionais que querem atuar dentro dessa abordagem. Temos cursos de formação de terapeutas, temos o curso de psicologia energética, que vai iniciar agora mês de agosto, mês de março. No final eu vou falar um pouco mais do curso de psicologia energética. Temos o psicologia das virtudes, temos o psicologia dos símbolos do Evangelho de Jesus, que formam um conjunto de conhecimentos que a pessoa que está num trabalho profissional, ela aprende muitos conteúdos, muitas técnicas para lidar com seus clientes. Então, se você tem interesse
profissional, quer fazer transição de carreira ou já trabalha como terapeuta, conheça os nossos cursos do Plenitude Humana. É só entrar no site www.plenitude.com.br. Lá tem os cursos, tanto cursos de autoconhecimento, quanto cursos de formação profissional. Agora vamos dar um alô muito especial às pessoas que estão aqui nos assistindo. Hoje, como nós tivemos um probleminha com o nosso YouTube, estamos transmitindo por um YouTube secundário, então a maioria das pessoas estão via Facebook ou Instagram. Mas eu acredito que talvez até amanhã nós estejamos com o nosso canal regular. Temos aqui a presença da Luciana Rosa, de Uberlândia, que está dizendo que esse tema me encanta demais. Temos presença da Ana Rosa Machado, de São Paulo, Elisângela Henrique, de São Paulo, Delmar Burjato, também de São Paulo, a Ivone, do Japão, a Marisa Reck Cunha, não colocou a cidade, a Núbia Uribes, de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, Maria de Lourdes Sabala, de Cáceres, a Beth Atabe, do Rio de Janeiro, são as pessoas que se registraram até agora. Mas vamos ao conteúdo da nossa live. Então, eu disse inicialmente que todos nós, além do corpo físico, esse corpo que nós apalpamos aqui, chamado de carne e osso, nós temos um corpo energético. Nós somos um espírito, só que o espírito, na sua essência, ele é uma luz, ele é uma energia. E só que o espírito ele não é uma abstração, ele não é um nada, um fantasminha, uma coisa que comumente as pessoas acreditam que é uma sombra ou uma coisa sem forma. O espírito ele tem um corpo energético semelhante ao corpo físico. Aliás, o corpo físico ele é moldado pelo corpo energético. Da mesma forma que o corpo físico tem órgãos, o corpo energético também tem órgãos similares. Além dos órgãos similares ao corpo físico, o corpo energético ele traz alguns órgãos especiais que não temos no corpo físico. Nós temos correspondentes no corpo físico que estão ligados aos plexos nervosos e às glândulas endócrinas. Então, os chakras, eles são órgãos do corpo energético que se ligam ao corpo físico por meio dos plexos nervosos e do sistema nervoso central e as glândulas endócrinas. Nós vamos falar chakra por chakra, qual a glândula que está ligada a ele e a função psíquica e as virtudes que equilibram cada chakra. Então, começando de baixo para cima, nós, bem na base da coluna, na região do cóccix, do períneo, nós temos o primeiro chakra, também denominado de chakra raiz. Esse chakra raiz está ligado à glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal são duas glândulas, na verdade, as suprarrenais, supra em cima do renal, né, em cima dos rins. São uma espécie de dois chapeuzinhos que ficam em cima dos rins, dos nossos rins. Essas duas glândulas, as glândulas suprarrenais, elas produzem dois tipos de hormônios muito importantes no funcionamento fisiológico do nosso organismo. O cortisol, os cortisóis e a adrenalina, tanto a adrenalina quanto a noradrenalina. Esses hormônios estão ligados à questão da sobrevivência do ser no corpo físico. Eles geram dois tipos de respostas, luta e fuga. Todas as vezes que nós temos um perigo
de vida, alguma coisa assim, o que acontece? Há uma descarga de adrenalina na circulação, uma descarga de cortisol, e há um aumento da nossa força muito grande. Para quê? Para lutar contra aquele perigo ou fugir do perigo. Fugir correndo, né, ou lutar com os braços, com os punhos, com as pernas. Enfim, todo o nosso corpo fica preparado para lutar ou fugir, para preservar a nossa integridade física. Então, esse chakra está ligado psiquicamente à nossa segurança. O primeiro chakra, o chakra raiz, é o chakra da segurança, para manter não apenas a nossa integridade física, mas a nossa integridade psíquica. Quando nós trazemos o equilíbrio no primeiro chakra, no chakra da segurança, nós ficamos bem, nós ficamos no mundo sem ter medo do mundo. Por quê? Quando nós estamos no corpo físico, nós trazemos naturalmente uma vulnerabilidade. Nós somos pessoas que estamos no corpo físico e sabemos que mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. Ou seja, o nosso corpo, ele não é eterno. O espírito é imortal, mas o corpo é transitório. Então, para que nós possamos estar no mundo de uma forma equilibrada, nós somos convidados a exercitar virtudes que vão equilibrar o chakra da segurança, que vão nos manter no mundo, sabendo que toda a vida no mundo é transitória e que é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de renovação, de evolução, mas ela é transitória. Então, quando nós temos esse conhecimento da vida, essa ideia de quem nós somos um espírito imortal momentaneamente no corpo, e temos essa oportunidade na existência do corpo para aprender, para evoluir e crescer. Então, nós temos 3 virtudes que geram o equilíbrio do chakra da segurança: sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão. Por que sentimento de aprendiz? Para que nós possamos estar seguros no mundo, nós somos convidados pela vida a ver todas as experiências que nós passamos como fontes de aprendizado. Então, quando nós vemos a vida como uma fonte de aprendizado, eu me coloco como um aprendiz da vida, passando por experiências desafio e experiências estímulo. As experiências desafio são todas as experiências que comumente são desagradáveis para nós de passar, porque elas nos tiram da zona de conforto e nos colocam em situações que muitas vezes são estressantes, são situações que nós não gostaríamos de passar, como uma doença em família, ou uma doença conosco, um revés financeiro, uma situação qualquer que nos tira de um processo que muitas vezes está confortável e que nós somos convidados a lidar com algo que é importante para a nossa evolução. Quando nós exercitamos a virtude do sentimento de aprendiz, nós transformamos as experiências de desafio em experiências de aprendizado. As experiências de estímulo são as agradáveis, aquelas que nós fazemos com o objetivo de nos conectar com a essência divina que somos, como a oração, a meditação, a leitura de obras edificantes, a reflexão com vídeos edificantes, enfim, são experiências que nos estimulam o ser essencial a aprender cada vez mais. A humildade
é a virtude que faz com que nós reconheçamos a nossa pequenez e a nossa grandeza. Então, do ponto de vista momentâneo, nós somos muito pequenos frente a esse mundo. Somos pessoas frágeis, vivendo uma experiência transitória, e que nós somos convidados a fazer um exercício de humildade, de reconhecer isso e nos conectar à força onipotente do universo para nos fortalecer. O primeiro chakra está intimamente ligado ao terceiro chakra, que é o do poder. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas quando nós sentimos que somos uma essência divina, que fomos criados por Deus, por amor e para manifestar o seu amor no universo, nós nos humildamos, nós nos colocamos no nosso lugar, reconhecendo a pequenez enquanto criatura em evolução e a nossa grandeza, no sentido de que nós fomos criados para a luz, para o bem, para o bom, para o belo, para nos tornarmos seres crísticos. Cedo ou tarde nós vamos nos tornar seres crísticos, ou seja, seres altamente iluminados, potencialmente iluminados. E a mansidão é a virtude que faz com que nós aceitemos essa condição toda, nós aceitemos que somos uma essência divina e que estamos num processo de evolução e que aceitar essa realidade faz com que nós estejamos centrados em nós mesmos e nós não nos revoltemos com relação às experiências de desafio. Nós não nos revoltamos com as experiências de desafio, ao contrário, nós utilizamos as experiências de desafio para transformá-las em oportunidades de crescimento, de evolução, experiências aprendizado. Nós temos dois tipos de desequilíbrio sempre nos chakras. Um, quando há uma hipoatividade do chakra, e outro quando há uma hiperatividade do chakra. Quando nós estamos em equilíbrio, praticando essas virtudes no nosso dia a dia, a virtude do sentimento de aprendiz, da humildade, da mansidão no nosso dia a dia, o que acontece? Nós permanecemos com o chakra equilibrado, e esse chakra equilibrado, ele realiza a sua função. Ele está ligado à glândula suprarrenal e a todo equilíbrio energético que essa glândula gera. Quando nós entramos num movimento de insegurança, ou seja, nós não exercitamos essas três virtudes, o sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão, nós caímos num processo de insegurança. A insegurança há uma inibição da energia, há uma inibição das energias do primeiro chakra, e a pessoa se sente extremamente vulnerável, ela se sente extremamente frágil. Por quê? Sentir-se vulnerável, o sentimento de vulnerabilidade ou de fragilidade é natural. E disso nós fazemos um processo de conectar com a força onipotente do universo para nos fortalecer. Agora, quando a pessoa se sente extremamente frágil, mais do que o normal, o que acontece? Ela entra numa insegurança, por quê? Porque muitas vezes a pessoa tenta se proteger por ela mesma. É muito comum a insegurança em pessoas extremamente materialistas, ou mesmo que são pessoas que acreditam em Deus, mas é uma crença ainda muito pueril, muito ainda centrada em práticas dogmáticas. E aí o que acontece? Quando nós temos esse processo de insegurança, a pessoa ela quer ter segurança com coisas externas. Todas as vezes que nós buscamos seguranças em coisas externas, vamos ficar cada vez mais inseguros. E essa busca de segurança nas coisas externas tem a ver com o sentimento de temeridade, que é
o extremo oposto. Na temeridade, a pessoa tenta a segurança que é interna, buscando coisas externas. Por exemplo, a pessoa busca, a pessoa que tem uma insegurança com relação à finança, ela busca reter o máximo possível de dinheiro, de bens, para não cair num processo de perda. E aí o que é comum? A pessoa temerária, ela tende à usura, por exemplo. Ela retém tudo, passa necessidade com medo de passar necessidade no futuro. É a pessoa que sonega para ela mesma até a alimentação, ela está sempre tentando economizar com medo de passar necessidade, porque tem uma insegurança muito forte, e aí, como ela tem uma insegurança muito forte, ela lança a mão de ficar apegada às coisas externas. E aí, o que acontece? Ela, com medo de passar necessidade no futuro, ela passa necessidade no presente. É o que acontece com o usurário. O usurário, ele não gasta nada para, entre aspas, para se precaver com o futuro, e transforma o presente dele no inferno. Outro exemplo, a pessoa é insegura afetivamente. Ela é insegura afetivamente, ela lança a mão de um processo temerário de querer reter pessoas, reter relações afetivas, reter amigos, reter qualquer pessoa do relacionamento dela como se fosse propriedade dela. Então, esse é um processo temerário de querer a segurança por meio de outra pessoa. Quanto mais ela tenta reter pessoas no seu relacionamento, mais insegura ela fica. Então, nós temos muito comum nesse chakra uma tendência de um movimento pendular. Uma hora a pessoa está na insegurança, outra hora ela lança a mão de ações temerárias, né? A temeridade é o excesso de energia, ela lança a mão de ações temerárias para tentar preservar a sua segurança. Mas como é focada em coisas externas e não no exercício das virtudes, do sentimento de aprendiz, da humildade e da mansidão, a pessoa se torna cada vez mais insegura com isso. E aí cria um círculo vicioso de hipoestimulação do chakra, hiperestimulação, com várias consequências físicas, mentais, emocionais. Nós não vamos ter tempo de falar das consequências físicas, mentais e emocionais, porque é uma live que nós vamos trabalhar os 7 chakras, cada um, as virtudes de cada um. Mas surgem muitas doenças físicas, mentais e emocionais. Depois nós vamos falar sobre o curso de formação, que nós vamos oferecer todas essas reflexões. O segundo chakra é o chakra do prazer. Fica na região um pouco abaixo do umbigo, está ligado às gônadas, tanto o testículo nos homens quanto os ovários das mulheres. O chakra do prazer, ele tem a ver com todas as questões ligadas ao prazer que o ser humano pode ter. Então, por exemplo, o prazer da alimentação, o prazer sexual. Agora, não apenas os prazeres fisiológicos, o prazer do toque, não apenas prazeres fisiológicos, mas prazeres também mais essenciais, mais espirituais, como o prazer de viver, o prazer de ser útil, o prazer de realizar ações que vão tornar a nossa vida melhor, a vida dos outros melhor. Isso tudo é extremamente prazeroso para quem já tem uma concepção mais profunda da vida. Quem ainda está numa concepção ainda rudimentar da vida está focado nos prazeres fisiológicos. Comer, fazer sexo, dormir, festejar e coisas mais ligadas aos prazeres sensoriais. Quem já está numa evolução maior, não quer dizer que ela vá reprimir os prazeres sensoriais. Ela usufrui dos prazeres sensoriais, mas ela está mais centrada nos prazeres estésicos
básicos do espírito. O prazer de ser útil, o prazer de viver, o prazer de realmente estar realizando um compromisso de aprendizado no mundo. A virtude que equilibra o chakra do prazer é a gratidão. A pessoa que vive no estado de gratidão é aquela que o tempo todo é grata. Quando ela acorda de manhã e vê o sol raiando, ela é grata por aquele dia. Ela é grata pela... Oi? Tá. Não, eu deixei lá no consultório. Está com problema? Tivemos um problema no som, demos uma checada aqui. Então, aquela pessoa que é grata a tudo aquilo que ela tem na vida. Ela é grata, por exemplo, ao que é o colchão que ela dormiu durante a noite, a água que ela vai fazer higiene, a alimentação do de jejum, enfim, ao trabalho que ela tem, que muita gente não tem, a tudo aquilo que ela tem na vida. Ela é grata pela oportunidade de existir, ela é grata por tudo aquilo que diz respeito à própria vida dela. Então, quando ela vive nesse estado de gratidão, o prazer de viver, o prazer de ser útil, se torna um grande instrumento de evolução, de tornar a vida repleta de sentido. O sentimento que gera o desequilíbrio é a ingratidão. Nós podemos agir de forma ingrata de duas maneiras, no sensualismo e no puritanismo. O sensualismo é o excesso é um movimento de uso excessivo do segundo chakra. É aquela pessoa que está centrada no prazer sensual, não necessariamente apenas de ordem fisiológica. A pessoa sensualista, ela não está ligada apenas a sexo, comida, drogas, coisas desse tipo, também. Mas é uma pessoa focada no sensualismo do próprio ego. Então, uma pessoa extremamente orgulhosa é sensualista. Uma pessoa egoísta é uma pessoa sensualista. Está ligada à temeridade também do primeiro chakra. Então, por exemplo, uma pessoa usurária, ela é sensualista, ela está apegada ao dinheiro, a reter bens, e tudo isso gera um profundo apego que vai perturbar a vida dela. Na polaridade oposta, nós temos o puritanismo. O puritanismo é a pessoa que está focada em questões puritanas da vida, ou seja, ela inibe toda a questão de prazer. O prazer é pecaminoso, está muito ligado a questões religiosas. O prazer é pecado, não pode ter prazer, né? E essa questão do puritanismo atingiu o auge na Idade Média, que as pessoas eram proibidas de ter prazer sexual, prazer até da alimentação. Muitas pessoas comiam papas insossas para não ter prazer da alimentação. O sexo era cercado de muitos tabus para não se ter prazer. Algumas culturas até hoje têm essa ideia de que o prazer é pecado, então tem que, entre aspas, acabar com o prazer. Isso é fruto do puritanismo e é uma ingratidão com o próprio Criador da vida, que criou tudo para que o ser tenha prazer. Mas não o excesso de prazer do sensualismo, nem a falta de prazer do puritanismo, mas o prazer que, no caso, o prazer sensualista, que complementa a vida, mas, sobretudo, o prazer de viver, o prazer de ser útil, o prazer de viver uma vida repleta de sentido.
esse é o prazer maior ligado ao segundo chakra. Logo aqui na região da chamada boca do estômago, depois da ponta do externo desse osso que nós temos bem aqui no tórax, nós temos o chakra do poder. O chakra do poder, ele está ligado ao poder pessoal, ao poder de realizar esforços de transformação da nossa própria vida. Todos nós temos um poder muito importante e que não tem nada a ver com o abuso do poder, porque tem gente que tem ojeriza a própria palavra poder. O poder em si mesmo ele é amoroso e divino. Agora, existe o abuso do poder, que é outra coisa. Então, o poder, todos nós só vivemos porque nós temos um poder de realização. Quando nós estamos no corpo, nós temos um poder de realizar esforços de transformação na nossa vida gradualmente. Então, nós temos duas virtudes muito importantes ligadas ao chakra do poder. O poder de realização e a virtude da aceitação. Aceitar aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Quando nós estamos em desequilíbrio e não exercitamos nem o poder de realização, nem a aceitação, o que acontece? A pessoa pode cair na polaridade da prepotência e do desejo de onipotência, que é o excesso de energia, há uma hiperestimulação do chakra, e da impotência, que é a hipoestimulação do chakra. Na hiperestimulação, prepotência, desejo de onipotência, como que funciona? A pessoa não aceita que ela tem um poder relativo a ela mesma. Então, ela não aceita o poder de realização, que é um poder bem grande, mas não é um poder onipotente. Só Deus tem um poder onipotente. Só que a pessoa que está aqui no desejo de onipotência, na hiperestimulação do chakra, ela quer ter um poder além do normal. Então, ela quer ter um poder sobre o futuro, de antecipar o futuro, ela quer ter um poder de mudar as coisas do passado, ela quer ter um poder de mudar o que os outros pensam, o que os outros sentem, o que os outros fazem, ela quer ter um poder o tempo todo focado em coisas externas que ela não tem poder. Então, ela não aceita essa realidade. Como ela não aceita essa realidade, ela entra nesse movimento de excesso, desejo de onipotência, um desejo de ter um superpoder. Não vai ser possível. E aí entra a prepotência, que é o movimento de querer conseguir as coisas à força. Então, ela tem, por exemplo, tenta dominar pessoas para que essas pessoas ajam sobre o seu poder. Então, se tornam os tiranos. São os tiranos dos países, os tiranos dentro das famílias. O tirano de toda a espécie é uma pessoa prepotente, pseudo-onipotente, deseja ter um poder além do normal. Existem os tiranos com T maiúsculo e tiranos com T minúsculo. Mas a tirania, todo o processo de abuso do poder está ligado ao terceiro chakra, ao abuso, à hiperestimulação do terceiro chakra. Gera essa hiperestimulação e gera doenças muito graves no corpo físico e, agora, sobretudo, no psiquismo, na mente. Nem sempre, às vezes o corpo físico é protegido porque a doença vai para a parte mais nobre do ser, que é a parte psíquica. Não necessariamente que a pessoa se torne um doente mental, mas se torna um psicopata, um sociopata, aquela pessoa que faz o mal às pessoas à sua volta, desde familiares, são os tiranos em empresas, tiranos em países, que subjugam a população de um país inteiro, como a gente vê muito no nosso mundo ainda. Todo esse processo de exacerbação do poder que gera muita doença no nível mais profundo de doença. Na polaridade da hipofunção, nós temos a impotência. Toda pessoa que em algum momento
cultua o desejo de onipotência, e a prepotência vai sentir impotente. Vai chegar um momento que ela sente que ela não pode nada, que ela não dá conta de nada, que ela não consegue nada. Normalmente é de uma existência para outra, que a pessoa sai de um extremo e vai para o outro extremo. Mas tanto a impotência quanto o desejo de onipotência e a prepotência são abusos do poder ou uma falsa ausência de poder que só vão ser substituídos pelo exercício do poder de realização e da virtude de aceitação. Aceitar que nós não somos pessoas nem superpoderosas, nem pessoas que não têm poder nenhum. Nós temos um poder de realizar esforços de transformação da nossa vida. Se nós transformamos a nossa vida para melhor, tudo flui nela, e aí nós influenciamos a vida dos outros, mas não vamos gerar mudança nos outros, porque a mudança é individual e intransferível. O quarto chakra, nós temos aqui no centro do nosso peito, é o chakra do amor e da compaixão. Fundamental para o equilíbrio do sistema cardiorrespiratório, para que a pessoa sinta o hálito da vida. Então, é um chakra que ele só vai estar equilibrado se nós exercitarmos essas duas virtudes, o amor e a compaixão. O amor a nós mesmos, o amor ao próximo como a nós mesmos, a compaixão por nós mesmos, a compaixão pelos outros. Quando nós exercitamos essas virtudes, o chakra do amor, ele o quarto chakra, ele é um intermediário entre os 3 chakras da base, que são chakras mais ligados às funções fisiológicas do ser, e os 3 chakras superiores, ligados mais às questões psíquicas e transcendentes do ser. Então, esse chakra fundamental que faz a catalisação de energias. Quando nós não agimos amorosamente, nós vamos ter desequilíbrios nos 3 chakras de base e nos 3 chakras superiores. O exercício do amor e da compaixão gera todo um estado de suavidade, de leveza da nossa vida. Esse chakra também é possível de 2 tipos de desequilíbrios, a hiperestimulação e a hipoestimulação. Na hiperestimulação, nós temos o apego às pessoas, às coisas, a tentativa de reter, está muito ligado ao primeiro chakra, lá da segurança, que a pessoa se sente insegura, ela quer reter o outro. Então, a pessoa, por exemplo, que tem uma dificuldade de autoestima, de autoacolhimento amoroso, ela tende a reter pessoas, se tornar dependente afetivamente dos outros, se apegar ao outro como se o outro fosse propriedade dela. Então, a pessoa se apega intensamente a pessoas, a coisas, e aí ela gera um abuso do amor, do afeto. Existem até organizações, né, pessoas que amam demais. Na verdade, não é um amor. O amor, nenhuma virtude vai ser demais. É que nós confundimos amor com apego. Até a nossa cultura é muito comum a pessoa falar isso. A fulano é tão apegado a Beltrano, é bonitinho, e coloca o apego como se fosse sinônimo do amor. O amor, ele liberta quem ama e quem é amado. O apego, ele é uma tentativa de reter, de se tornar o outro uma propriedade nossa na relação afetiva. Mas não apegamos apenas a pessoas, mas a ideias, a objetos, a bens, a muita coisa que nós nos apegamos. E aí lembrar de uma fala do Cristo: onde está o teu tesouro, estará o teu coração. O quarto chakra é o chakra do coração. Se nós colocarmos o tesouro nosso em coisas, em bens materiais, em situações, toda a nossa vida fica voltada para isso,
para esse tipo de apego. No outro extremo, nós temos o desprezo. Não apenas desprezo às pessoas, ao mundo, mas tem gente que chega no desprezo pela vida, o desprezo porque ela não vê um sentido para a vida, e aí despreza, fazendo um movimento de hipoestimulação do chakra, muito ligado aos fenômenos como suicídio, a pessoa que não vê um sentido para a vida e acaba tendo um desprezo tão grande pela vida que entra num estado de autodesamor tão grande que vem a se matar. Ela pode se matar de uma forma direta ou de forma indireta, praticamente deixando de viver. Então, de uma síntese, o quarto chakra funciona dessa maneira. Nós somos convidados ao amor e compaixão conosco e com o nosso próximo para fruir as energias do quarto chakra. Aqui na região da garganta, nós temos o quinto chakra, que é o chakra do conhecimento que nos convida a exercitar uma virtude fundamental, que é a virtude da verdade, compreender a verdade, sentir a verdade e vivenciar a verdade para que a verdade nos liberte. Quanto mais exercícios nós fazemos para usufruir da verdade, da vida, mais equilíbrio nós vamos ter no chakra do conhecimento. Quando a pessoa exercita a verdade, ela se torna aquela pessoa autêntica, aquela pessoa harmonizada consigo mesmo. Importante lembrar que todos os chakras estão interligados e as virtudes de cada chakra se somam às virtudes dos chakras seguintes, elas não estão separadas, não existe virtude separada uma das outras. Então, a pessoa que exercita isso, ela vai gerando uma leveza, um prazer de viver, um prazer de ser útil, ela vai sentindo cada vez mais harmonia frente à vida. Nós temos dois desequilíbrios, como acontece em todos os chakras. Na hiperestimulação, a pessoa abusa do conhecimento. É aquela pessoa que, para usufruir de um poder sobre as pessoas, manipular pessoas, enfim, está muito ligado ao terceiro chakra e ao primeiro chakra, são movimentos temerários de abuso do poder. A pessoa pega o conhecimento que tem da realidade e manipula. A gente vê muito isso em políticos, em religiosos, enfim, em situações as mais diversas que as pessoas abusam do poder com base no conhecimento, deturpa o conhecimento para poder manipular as massas. No polo oposto, nós temos o desprezo ao conhecimento, a sonegação do conhecimento. São as pessoas que têm condições de ir em busca desse conhecimento mais profundo, centrado na verdade, e não fazem isso. Hoje, por exemplo, as questões espirituais da vida, as questões profundas, transcendentes, não são mais patrimônio das religiões instituídas, mas da ciência que tem trabalhado muito intensamente esse conhecimento. E tem gente que até hoje continua extremamente avessa a tudo isso, desprezando o conhecimento, desprezando essas possibilidades de se aprofundar em si mesmo e conhecer uma realidade diferente da que está acostumado. A própria psicologia consciencial trabalha com essas verdades e que muita gente despreza. Então, quando ela despreza, ela inibe esse chakra. Eu acabei esquecendo de falar das glândulas. Eu falei até o terceiro chakra está ligado ao pâncreas endócrino, que secreta a insulina e o glucagon. O quarto chakra está ligado à glândula timo, que é a glândula relacionada ao sistema imunológico. O quinto chakra está ligado à glândula tireoide, que é responsável pelo metabolismo do corpo físico. Então, a pessoa que está com esses desequilíbrios, tanto de sonegação, de desprezo ao conhecimento, quanto o abuso, vão gerar problemas na glândula tireoide com graves comprometimentos da saúde física, mas principalmente da saúde mental dessas pessoas. Aqui nessa região nós temos o sexto chakra, que é o chakra da inspiração. Ele é o chakra
que é importante para a nossa percepção psíquica, para intuições, para ter um rumo seguro às nossas vidas e para que nós possamos ter um equilíbrio desse chakra, duas virtudes são fundamentais: a reflexão e o discernimento. Refletir sobre as questões que nós captamos via intuição para discernir se aquilo é uma intuição positiva que nos ajuda ou se é negativa. Nós temos dois tipos de desequilíbrio nesse chakra: o misticismo, que é o excesso de energia, e o ceticismo, que é a falta de energia. O misticismo está muito ligado àquelas pessoas que acreditam em tudo que vem para elas, de seres superiores, de seres angelicais que estão colocando situações para ela e tal, e entra num processo místico no sentido de se fascino por situações que não são reais. E aí há um desequilíbrio muito sério, fazendo com que essas pessoas se afastem da reflexão, do bom senso, do discernimento necessário para o equilíbrio desse chakra. No ceticismo tem aquelas pessoas que negam tudo que é espiritual. Não existe nada espiritual, nós somos seres de carne e osso, daqui a pouco a gente morre, tudo acaba, o que não é uma realidade também. Né? As pessoas céticas são aquelas que desprezam tudo o que é transcendente e nobre. A partir do quinto chakra, nós temos a transcendência da vida. Aqui a verdade que liberta, aqui no sexto chakra é a inspiração, é a intuição que nos direciona adequadamente, mas para saber se nós estamos bem direcionados adequadamente por seres superiores a nós, nós somos convidados a exercitar a reflexão, o discernimento e o bom senso. O discernimento é o próprio bom senso para fazer escolhas. Nem ceticismo, que é abominar tudo que é espiritual e transcendente, nem misticismo, para achar que tudo que é espiritual e transcendente, tudo que é espiritual, na verdade, é transcendente e é profundo, não necessariamente. Muitas intuições que nós recebemos que não são de seres superiores a nós. O sétimo chakra, aqui no topo da cabeça, o chakra da transcendência, nós temos uma virtude fundamental aí que equilibra esse chakra, que é a virtude da entrega. A entrega a Deus. Nós somos seres em evolução, espíritos imortais em evolução, e como espíritos imortais em evolução, nós somos convidados a nos entregar ao Criador, nos tornando pessoas cada vez mais conectadas. Estamos no corpo, mas somos seres espirituais. Então, há uma fusão, né? Na verdade, um canal que se abre entre o primeiro chakra e o sétimo chakra. Quanto mais nós temos a certeza da realidade espiritual, mais vai acontecer essa entrega, essa transcendência. Viver no corpo como seres espirituais. Estar no mundo sem ser do mundo. Esse é o caminho daquele que exercita a virtude da entrega e equilibra o sétimo chakra e se expande diante da vida. Nós temos dois tipos de desequilíbrios: os abusos das funções psíquicas e o desprezo às funções psíquicas. Quando nós estamos focados no equilíbrio da entrega, nós usamos o psiquismo focados no transcendente. O sétimo chakra é coronário, ele forma uma espécie de coroa, como uma espécie de uma antena parabólica que capta as energias cósmicas, principalmente aquelas que provêm do arquétipo primordial, que provém de Deus. Quando eu abuso das minhas funções psíquicas, eu vou fazer mau uso delas em detrimento de mim e do meu próximo. Quando eu desprezo
é as pessoas com viés materialistas ou dogmáticos religiosos que desprezam as questões transcendentes da vida, as questões psíquicas mais profundas da vida. E o equilíbrio está aqui no meio, entre esses extremos. O sexto chakra está ligado à glândula hipófise, que é a principal glândula do corpo físico, e o sétimo está ligado à glândula epífise, que é a principal glândula para a vida mental. A hipófise, para funcionamento do nosso corpo, ela produz hormônios que regularizam as glândulas endócrinas do nosso corpo, e a epífise regulariza todo o psiquismo do ser. Então, são dois chakras que, quando desequilibrados, produzem muitas doenças físicas, mentais, emocionais, principalmente. Numa síntese bem sintética, é isso que é o eixo dos 7 chakras principais. Vamos ver se nós temos perguntas. Nosso trabalho foi um pouco mais extenso hoje, mas vamos ver se nós temos alguma pergunta e quem mais que chegou depois. Temos a presença da Tânia, lá de Toronto, Rosa Lima Barros, de Cuiabá, Elias Vaz é Grande, Ângela Madalena, de São Paulo, Cláudia Carvalho, de Montreal, Canadá, Cris Matos, de Santos, Carmen Modespacho, de Cuiabá, Marcelo Cabral, de Connecticut, Estados Unidos, Nilma Kelly, de Montreal, no Canadá, Cristina Antunes, assistindo hoje lá de Londres, Inglaterra, Diva Zenaide, de Campo Grande, Maria de Lourdes diz que quer aprofundar mais nesse tema. Qual livro pode ajudar? O nosso livro Energia dos Chakras e Autocura, Maria de Lourdes, é um livro que nós tratamos de todo esse assunto aqui. Tudo que nós falamos é um resumo do resumo do resumo do livro inteiro. Ângela Madalena diz aqui, nos apoiamos em coisas externas em detrimento aos valores do espírito. Nos torna vulneráveis e muitas vezes não nos damos conta disso, porque é bem sutil. Essa questão é importante refletirmos. Exatamente. É isso que já gerar desequilíbrio no primeiro chakra, Ângela, como nós falamos. A Ângela fala aqui, o livro Energia dos Chakras e Autocura, doutora Líria, explica bem esse conteúdo que está sendo apresentado. É o que falei para Maria de Lourdes Sabala aqui. A Elisângela Henrique faz uma pergunta. Doutora Líria, então, as atividades em parques temáticos, a prática de esportes radicais, desequilibra o nosso primeiro chakra e prejudica a vida? Com toda certeza. Esses esportes radicais, esses parques que as pessoas despencam de altura, eles geram uma hiperestimulação da glândula suprarrenal e eles não são inócuos, eles podem produzir futuramente síndrome do pânico, fobias intensas, porque muitas vezes despertam situações do passado em que a pessoa, por exemplo, se matou se jogando de grandes alturas, aconteceram coisas que, de alguma forma, geraram um trauma interexistencial. E aí parece que aquela coisa inócua do parque de diversão, do esporte radical não vai ter problema nenhum, né? Mas acaba muitas vezes tendo quando as pessoas têm matriz. Não é todos os casos, mas quando há matriz prévia. Ângela faz uma pergunta. Essa tendência de a pessoa se movimentar no poder temporal geralmente é manifestada em todas as áreas da sua vida, certo? E pode também manipular a pessoa, pseudo-amor, para mantê-la presa? Sim, a pessoa pode entrar nesse movimento e se aprisionar nessa própria desejo de onipotência, prepotência, tentando manipular os outros o tempo todo. Tem gente que passa a vida inteira assim, se não despertar para uma realidade maior da vida. A Elisângela Henrique, muito interessante esse tema. É comum o estudo dos chakras, até mesmo nas religiões, mas não me lembro de estudar essa relação
com a prática das virtudes para equilibrá-los, como a psicologia consciencial nos traz. Somente a psicologia consciencial, pelo que eu conheço, trabalha as virtudes relacionadas aos chakras. Nenhuma outra, até hoje, o que eu vi, trabalha nesse nível, Elisângela. A Luciana faz uma pergunta também. Quando exercitamos as virtudes e alcançamos certo nível de equilíbrio em um ou mais chakras, esse nível de equilíbrio pode retroagir ou mantém-se no estágio alcançado para equilibrar-se mais adiante. Luciana, todas as vezes que nós paramos de exercitar as virtudes, o que acontece? Vai haver um desequilíbrio. Porque o exercício de virtudes deve ser constante. É a mesma coisa. Se eu parar de escovar os dentes, eu vou ter cárie, vou ter problema? Com certeza, vai ter. Se eu parar de tomar banho, de fazer higiene, de fazer todos os cuidados com o meu corpo, eu vou ter problemas de saúde? Vai ter. Então, se nós paramos de exercitar as virtudes relacionadas aos chakras, nós vamos ter problemas. Eles não vão ficar virtuosos simplesmente esperando a gente voltar a praticar as virtudes. Todo o estado de descuido conosco, no nível profundo, no nível físico, vai gerar desequilíbrios e problemas. Não tem como ser diferente disso. Temos a Sônia Giese também aqui, a Rosa Maria Monteiro Gerzoni, a Maria Reck faz uma pergunta. Então, o hiper e o hipotiroidismo têm a relação com a comunicação. Como orientar o cliente? Orientado para a prática da virtude da verdade, da compreensão da verdade. Tanto o hipotiroidismo quanto o hipertiroidismo estão ligados à glândula, a quinto chakra, o chakra ligado à tireoide. A hipoestimulação é o desprezo ao conhecimento da verdade, e a hiperestimulação, o abuso do conhecimento da verdade. E aí, dependendo se a pessoa tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo, você vai trabalhar para que ela, envolvida pela verdade, possa se libertar. Pediram aqui para repetir o nome do livro. Eu vou pedir que o Guilherme coloque no chat. É Energia dos Chakras e Autocura. Temos a loja do Plenitude, lá você tem a cópia tanto em papel quanto em e-book. Sendo que o e-book você tem, não tem frete, né? Facilita, em qualquer lugar você pode adquirir, e o livro físico tem o frete para chegar na sua casa. Tá, pode falar. Então, vamos responder uma pergunta do Instagram. Sobre problemas do chakra do conhecimento. Fiquei sem falar normalmente por 4 anos. Nunca deu nada nos exames físicos. Porém, dando aulas de evangelização com muita dificuldade de falar. Então, a Carmen Queiroz faz uma pergunta no Instagram. Vou repetir aqui para o pessoal que está no Facebook. A pessoa, ela teve um problema no quinto chakra, ficou 4 anos sem falar e melhorou quando ela começou a fazer um trabalho de evangelização e aí começou a falar com dificuldade. Está muito ligado a situações traumáticas vividas em relação ao conhecimento, à comunicação, uma série de questões que geram desequilíbrio. Comumente está ligado, nesse caso de ausência de capacidade de falar, à inibição do chakra, à hipoestimulação, e esses desequilíbrios energéticos, psíquicos, na verdade, eles produzem um desequilíbrio energético que acaba somatizando. No seu caso, não teve ainda a repercussão no corpo físico, mas com o tempo, se não fosse trabalhado, pode gerar problemas no corpo físico. Por exemplo, câncer de tireoide, doenças autoimunes como
a tiroidites, ou uma inibição da glândula, como no hipotiroidismo, ou hiperestimulação da glândula, no hipertiroidismo, enfim, doenças nessa região, desde cânceres até doenças mais simples, mas sempre vai acontecer problemas nessa região do pescoço, quando nós temos problemas no quinto chakra. Então, já temos algumas perguntas novamente aqui. A Ângela, mas o problema da tireoide, seja hipo ou hiper, é controlado a partir do exercício das virtudes? Não apenas o exercício das virtudes, mas práticas energéticas que também geram o trabalho com as situações traumáticas vividas. Eu vou explicar daqui a pouquinho quando falar do curso. A Dejanira falou, ovário policístico tem a ver com o segundo chakra? Sim. Toda doença do ovário está ligada ao segundo chakra. Então, agora só vamos fazer uma explicação do curso de Psicologia Energética Consciencial. Então, se você entendeu, gostou desse esquema dos chakras, das energias, a partir do mês de março, nós estaremos fazendo um curso que é chamado Psicologia Energética Consciencial. Vai ser um curso de 10 módulos, uma vez por mês, um curso híbrido, você pode fazer em qualquer lugar do mundo, vai ter um problema do fuso horário, mas nós vamos ter aulas nas sextas da noite e sábado o dia todo. Nos fusos horários que normalmente nós estamos acostumados, nós não temos ainda... Nós temos alunos no Japão, mas de cursos online. De cursos híbridos não temos ninguém ainda no Japão. Mas apesar de que no Japão no sábado, aqui seria domingo o dia todo lá, né? O que nós vamos oferecer nesse curso? Nós vamos oferecer toda a prática, toda a teoria que nós demos uma síntese na live de hoje, sobre os chakras, sobre as virtudes, o funcionamento psíquico, as questões físicas, as doenças do corpo físico que são geradas e, principalmente, como que nós podemos nos libertar de tudo isso. Vai ser feito junto com Psicologia Energética Consciencial, a técnica hoje mais utilizada do ponto de vista energético, que é a Emotional Freedom Techniques, a técnica de EFT, que é uma técnica que, utilizando de pontos de acupuntura, não com agulhas, mas com estímulos chamado acupressão, que é estímulos com a ponta dos dedos, assim como eu estou fazendo com a minha mão, a pessoa estimula os pontos e faz todo um trabalho de reequilíbrio energético. São muitas técnicas da EFT que ajuda a equilibrar energeticamente as causas profundas desses processos todos. Traumas existenciais são trabalhados, conflitos existenciais, até traumas interexistenciais são possíveis de serem trabalhados com base em tendências que nós trazemos na presente existência. Então, vai ser um curso completo, muito profundo, teórico-prático. Ele todo vai ser feito de forma híbrida, vai ter uma turma de pessoas presencialmente aqui e muitos vão assistir à distância. Mas o curso vai ser inteiramente gravado. Então, você, além das aulas presenciais, vai poder rever essas aulas quantas vezes forem necessárias. Você vai ter 2 anos de acesso à plataforma, com as aulas todas gravadas, porque a EFT são técnicas muito profundas, que têm vários detalhes. Então, quanto mais você rever as técnicas, você aprende muito mais. Então, isso tudo vai ser trabalhado no curso e de uma forma bem prática. Eu, como facilitador, estarei ensinando as técnicas, depois você, como aluno, vai estar fazendo duplas com seus colegas,
As pessoas que vão estar à distância vão fazer duplas virtualmente por meio do WhatsApp e as pessoas presencialmente ali. E aí você vai aprender a técnica, vai trazer o feedback, nós vamos refletir, tirar dúvidas, vai ser um trabalho muito dinâmico, muito profundo. Então, nós já estamos com as inscrições abertas, temos já no site, já temos a página do curso no site. No chat, o Guilherme também colocou. Na bio do Instagram também já está disponível. Você pode acessar. As dúvidas nós podemos tirar pelo WhatsApp. E também você tem uma diferença de valores do curso presencial para o curso online. O curso online tem 10% de desconto. O curso presencial, como temos mais despesa, com coffee break, com limpeza do local, com ar-condicionado, com uma série de coisas, tem um valor 10% maior, mas é um valor bem acessível. E é um curso que forma terapeutas. Além de formar terapeutas, também serve para autoconhecimento e autotransformação. Você mesmo se aplicar todo esse conteúdo, aplicar em familiares, mesmo que você não queira se tornar um terapeuta profissional, é um curso que vale a pena você fazer. As vagas são limitadas, então já temos muita gente que já se inscreveu para esse curso. Se você tiver interesse, faça o mais rápido possível as inscrições, porque pode ser que não tenha mais vaga. Tá? Então, nós vamos agora para o encerramento da nossa live. Queria agradecer a presença de todos vocês. Nós ainda estamos com problema no nosso YouTube. Acredito que para amanhã já vamos fazer no nosso canal principal. Se não der, nós fazemos via Facebook e na sexta-feira acredito que esteja tudo em ordem, né? Mas vamos manter as lives amanhã e na sexta-feira, inclusive, vai ser uma live muito especial que nós vamos estar aqui com toda a equipe da Infância Consciente, uma entrevista muito legal. Então, muita paz para você, muito amor e até amanhã nós vamos na live sobre virtudes. Muita paz e até amanhã.